No vídeo de hoje eu vou mostrar para você quais locais você pode visitar em um dia na cidade de Lisboa. Assista esse vídeo até o final para pegar dicas de como conhecer a capital portuguesa. Eu sou a Luana Azevedo, historiadora medievalista, e junto do André Barreto, nós levamos pessoas para visitar diferentes locais no mundo e vivenciar a sua história na prática. Já começa esse vídeo te dando a dica de ficar mais tempo em Lisboa se você puder. A capital de Portugal é uma cidade relativamente grande, com seus 550 mil habitantes, e vale fazer um roteiro de pelo menos 3 dias. Assim você visita em 2 dias a cidade de Lisboa e aproveita no terceiro dia para dar uma estendida até Sintra e Cascais, que são locais históricos e encantadores. Mas nesse vídeo aqui eu vou te dar a dica para você que só pode ficar um dia e o que visitar num dia de tour em Lisboa. No centro histórico de Lisboa dá para fazer quase tudo a pé. E eu vou falar quase porque realmente tem alguns locais distantes um do outro. Mas é muito fácil pedir um Uber para se deslocar ali e eu te explico aonde é. De resto, dá para curtir o centro histórico a pé, então coloca um tênis confortável e bora lá, porque você vai fazer uma boa caminhada. Você pode começar o seu dia num ponto central, que é a Praça do Comércio. Essa praça é muito importante porque ela é uma das maiores praças da Europa, por centralizar diversos prédios governamentais muito bonitos e também por haver um palácio que foi Palácio dos Reis de Portugal por quase 200 anos. O Paço da Ribeira foi um palácio construído pelo rei Dom Manuel I em 1498, no contexto da descoberta do caminho para as Índias e do monopólio de especiarias do Oriente. Ele foi completamente destruído pelo terremoto de 1755 e hoje, com reconstruções locais, ele faz parte do complexo do Terreiro do Paço, com boa parte dos ministérios do governo de Portugal, com museus e também o café mais famoso de Lisboa, super antigo, chamado Martinho da Arcada, que era o favorito de Fernando Pessoa. De frente para essa praça, a gente tem o Arco da Rua Augusta. Esse é um arco triunfal que foi construído logo após o terremoto, ainda lá no século XVIII, e com esculturas de diversos artistas que esculpiram lá elementos da cultura portuguesa. A gente tem de um lado o Rio Tejo, do outro lado o Rio Douro, e personagens muito importantes para a história de Portugal, como Vasco da Gama e Nuno Álvares Pereira. A minha dica é que você ultrapasse esse arco e vai caminhando até o final da Rua Augusta. A Rua Augusta ela é super turística, tem pessoas de tudo quanto é lugar do mundo, vários restaurantes, lojinhas de souvenir, cafés com especiarias e doces portugueses, então vale a pena conhecer essa vida urbana de Portugal. Quando você terminar essa Rua Augusta, você virando à esquerda, você vai encontrar o elevador de Santa Justa, que também é um local super turístico e sempre tem fila ali para as pessoas subirem e avistarem Lisboa de cima. Esse elevador ele foi construído em 1902 e o objetivo dele é ser um transporte público que ligava a Baixa Lisboa com o Largo do Carmo. Ali pertinho também da Rua Augusta dá para você caminhar até uma praça que é a Praça de Dom Pedro IV, o nosso Dom Pedro I no Brasil, e essa praça tem vários cafés bem interessantes caso você queira parar por ali um pouco. Outro local super histórico e super visitado em Lisboa é a Sé de Lisboa, a Catedral de Lisboa. Essa igreja ela foi construída lá na segunda metade do século XII, após a chamada Reconquista do território, onde o rei Dom Afonso Henriques toma de volta esse território dos mouros, dos árabes que dominavam ali já por alguns séculos, e torna Portugal um reino cristão. Essa igreja ela foi construída bem em cima de uma mesquita e quando a gente pensa nisso, a gente sabe muito bem qual foi o objetivo político de Dom Afonso Henriques. Quem visita a Sé ainda pode ver todos os tesouros que tem ali em exposição da igreja. Tem relíquias também de São Vicente, além de túmulos de reis e rainhas portugueses, como o rei Dom Afonso IV e sua esposa Dona Beatriz. Já que estamos falando de Idade Média, então vamos falar do castelo. Você consegue ir andando até o majestoso Castelo de São Jorge.
e vale muito a pena você ir cedo e apreciar o bairro e seus arredores. Mas prepare as suas perninhas porque é bastante subida, como todo castelo. Se você não quiser ir caminhando, existe um elevador ali na região que você consegue economizar bastante da sua caminhada. Essa região ela tem registro de habitação desde a Idade do Ferro. Estou falando aí do século VI a.C. E desde então diversos povos habitaram ali. Os fenícios, os gregos, até que os romanos chegaram e dominaram a Lusitânia, mas depois lá no século V eles foram invadidos pelos suevos e mais tarde também houve a invasão dos visigodos. Séculos mais tarde, lá no século VIII, os árabes invadiram esse território e governaram por 400 anos. Foi no século XII que, com o auxílio da Segunda Cruzada, o rei Dom Afonso Henriques retoma esse território e torna ele um território cristão. Esse é o episódio que a gente conhece na história como a Reconquista Cristã. No Castelo de São Jorge existe um museu de arqueologia que tem diversos achados de milhares e milhares de anos que comprova tudo isso que eu tô falando para vocês, dessas pessoas que habitaram ali e de toda essa história que a gente pode contar agora. Vale a pena você entrar nesse museu antes de visitar o castelo. É uma visita rápida que vale realmente muito a pena. Caminhar pelo Castelo de São Jorge é super emocionante. Todo mundo que adora história medieval principalmente, adora visitar esse castelo. Mas pra mim esse castelo tem uma história ainda mais pessoal, porque ele foi o primeiro castelo medieval que eu visitei na minha vida. E dizem que o primeiro você nunca esquece. Dali você tem uma bela vista da cidade, você tem um miradouro com uma bela vista da cidade de Lisboa. Vale a pena curtir ali. Tem um café, dá pra tirar fotos lindas. E se você for maluco e nerd que nem eu, você vai imaginar o castelo sendo invadido e todas as guerras que aconteceram ali no passado. Ok, saindo do Castelo de São Jorge, eu vou te dizer 2 lugares que são indispensáveis visitar porque são o cartão postal da cidade de Lisboa. Só que é um pouquinho longe dali. Então a minha dica é que você pegue um Uber até o Mosteiro dos Jerônimos. O Mosteiro dos Jerônimos ele é um patrimônio mundial da Unesco. Sua obra começou lá no século XV e é realmente uma arquitetura de tirar o fôlego de todo mundo que visita. Ele está construído estrategicamente de frente para o rio Tejo e ele serviu de estrutura para atender as pessoas, dar assistência às pessoas no comércio marítimo. Os viajantes e marinheiros se alojavam ali para ter um primeiro atendimento de saúde, de alimento ou atendimento religioso. O mosteiro ele cresceu bastante após esse período, ele virou até um ponto comercial. E lá dentro tem pessoas pouco famosas enterradas, como Vasco da Gama e Fernando Pessoa. De frente para o Rio Tejo, bem pertinho do Mosteiro dos Jerônimos, você tem uma obra, um monumento gigantesco chamado O Padrão dos Descobrimentos. Esse monumento ele é super importante para os portugueses porque ele celebra toda a expansão marítima e comércio que eles fizeram ao descobrirem novos territórios. O monumento ele tem um formato de caravela e ele é completamente esculpido com figuras muito importantes de homens da história portuguesa. Navegadores, senhores de guerra, reis. E de frente para esse monumento também tem um mapa em mosaico no chão com todo o território que eles chegaram e colonizaram. Andando um pouco para a sua direita, basta olhar para a sua direita que você já vai ver a famosa Torre de Belém, que é o cartão postal de Portugal. Eu te sugiro realmente deixar esse pedacinho como o último passeio, porque o pôr do sol ali no Rio Tejo é lindo, é lindíssimo. A Torre de Belém ela também é um monumento, uma construção feita por Dom Manuel I e ela servia realmente como uma torre militar para proteger o Rio Tejo. Lá nos séculos passados, na Idade Média, essa área ela era toda envolvida por água, então era um ponto estratégico militar. Esse monumento ele é considerado uma das 7 maravilhas de Portugal e também é um patrimônio mundial da Unesco. Lisboa é uma cidade maravilhosa para conhecer, super internacional, tem pessoas de tudo quanto é canto do mundo e vale a pena a sua visita. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, assista outros vídeos nossos do canal, se inscreva para receber mais dicas de viagem como essa e para aprender um pouco mais sobre a história dos países que visitamos. Tchau e até o próximo destino!